Olá, olá, pessoal! Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno, mas estamos aqui novamente com esse canal Mundos Internos para a gente voltar aqui com as nossas leituras, com as nossas reflexões, com as nossas tão incríveis trocas. E peço desculpas pela demora. Mês de janeiro foi uma loucura insana de trabalho, foi bastante difícil. Fiquei doente, perdi a voz, fiquei 3 semanas rouca sem conseguir gravar, então assim, foi totalmente impossível de gravar. Mas estamos aqui hoje. Ok? Beleza? Tudo certo? Vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, quem não me conhece, eu sou a Fran Maciel, eu sou psicanalista, tenho aqui esse canal que fala sobre filosofia, psicanálise e comportamento humano, e a gente faz trocas aqui incríveis para a gente tentar se desenvolver como ser humano, como pessoa, como alguém que está no caminho de mudança, no caminho de ressignificar, no caminho de aprimoramento, enfim, seguindo em frente e avaliando aqui as nossas questões internas, nossas questões emocionais, questões particulares, para a gente conseguir ficar um pouco melhor, conseguir respirar nesse mundo que pode ser bem capaz de nos afogar, né? Nos impedir de respirar. Muito bem, para esse primeiro projeto do ano, eu vou começar com este aqui. Já tinha marcado para vocês, né? No final do ano passado, já tinha falado que a gente falaria sobre esse livro aqui, que é sobre o sentido da vida, é do Viktor Frankl. Ele também escreveu um livro de Em Busca do Sentido, Em Busca de Sentido, Em Busca de Sentido, que não é esse mesmo, né? Talvez eu leia também aquele livro aqui com vocês mais para frente, mas agora vamos falar sobre esse aqui. Ele é um livro fininho, espero que leiamos rápido, que não seja tão demorado. E a gente vai começar esse vídeo aqui com o prefácio, porque é um prefácio bom, bonito, lindo e maravilhoso, né? E aí a gente vai ter três divisões nesse livro também, né? Que é um livro que é a divisão 1 de sentido, o sentido e o valor da vida 1, o sentido e o valor da vida 2, e depois o experimentum crucis. Então, são poucas páginas, cerca de 140 páginas, essas três partes. Não sei se eu vou conseguir fazer todas as partes, cada parte um vídeo, mas tentarei. Vamos ver como fica, tá bom? Hoje vai ser aqui um boas-vindas para vocês, um feliz 2026, mesmo estando em fevereiro. Daqui a pouco tem carnaval e aí o ano começa de verdade, não é assim? Só depois do carnaval que começa? Então, estamos nessa vibe. Apesar de eu já estar trabalhando horrores o ano todo. Parece que já rodou 6 meses, estamos aqui no dia 10 de janeiro, 10 de fevereiro ainda, né? É quando eu estou gravando esse vídeo. Vamos então para o prefácio, pessoal. Diz assim, olha... Os textos reproduzidos neste livro, transcrições de 3 das conferências ministradas por Viktor Frankl no ano de 1946, têm enorme força e incrível atualidade. Eles refletem sucintamente o conjunto das ideias desse grande médico e psicoterapeuta difundidas nas décadas seguintes, por meio de inúmeros artigos e livros. A profundidade com que Viktor Frankl ilumina a condição humana nesses 3 textos não tem igual. É, portanto, extraordinário o mérito da editora Beltz, que é quem fez esse livro aqui, com a publicação deste volume do pensamento de Viktor Frankl para o público atual, em especial para os jovens. Viktor Frankl, embora tivesse recusado semelhante designação em virtude de sua natureza reservada e modesta, era um gigante. A meu ver, ele se equipara a Hipócrates, o fundador da medicina da Grécia clássica, e ao médico alasquiano Albert Schweitzer, nome difícil de falar, agraciado em 1954 com o Prêmio Nobel da Paz. Como Schweitzer, também Viktor Frankl ocupou-se, a olhar muito além da medicina, com questões antropológicas que dizem respeito aos fundamentos da condição humana. A seguir são destacados e examinados de modo pormenorizado 3 aspectos que me tocaram particularmente nos textos aqui publicados. O primeiro aspecto que ele destaca aqui: o si mesmo como núcleo do ser humano. Viktor Frankl tinha 41 anos de idade, um homem nos seus melhores anos, quando ministrou as conferências cujos textos aqui lemos. No entanto, ele já havia passado por experiências que estão entre os piores que podem suceder a um ser humano. Frankl estava entre os milhões de seres humanos atingidos pelos horríveis crimes nazistas. Ele foi, ao mesmo tempo, um dos poucos que sobreviveram à prisão sofrida no campo de concentração. No seu caso, em vários campos de concentração.
dessa época, ele obteve uma experiência que lhe permitiu compreender pessoalmente o que constitui o núcleo do ser humano quando tudo lhe foi tomado: o encontro com o seu próprio si mesmo. Uma característica da época atual é que muitas pessoas não têm mais nenhuma ocasião para um encontro com o seu próprio si mesmo, devido ao ritmo frenético de nossa vida ou porque se esquivam dele ativamente, com distrações constantes. Falamos disso bastante ano passado, né? No Diário Estoico, falamos muito sobre essas questões das distrações constantes que nos tiram de nós mesmos, né? E ele pergunta, por quê? Porque o encontro com si mesmo estaria relacionado com sentimentos desagradáveis, ou seria até mesmo insuportável. Ser prisioneiro em um campo de concentração é uma experiência de exceção incomparável. Viktor Frankl deixa claro, porém, que só aceitava essa ideia de modo limitado. Também a vida inteiramente normal, por assim dizer, apresenta situações que, de uma só vez, tomam do ser humano a semelhança do prisioneiro. Muitas coisas, ou até tudo o que, até então, lhe permitia evitar o encontro com o próprio si mesmo. Esse tipo de situação pode acometer qualquer pessoa. Somente na Alemanha, anualmente, 480 mil pessoas contraem câncer. Fatalidades de diversos tipos, perdas, acidentes ou enfermidades podem surgir repentinamente na vida e limitar as possibilidades de uma pessoa. Em alguns casos, impondo-lhe até limitações mais graves. O que ocorre, então? Os textos de Viktor Frankl são um incentivo para encontrar o próprio si mesmo. Não só quando tudo o que é irrelevante foi dissolvido por um revés. Quando dinheiro, poder, fama se tornaram questionáveis ou foram perdidos. Nosso si mesmo é digno de atenção, não só quando a vida não nos deixa mais nenhuma outra escolha. Recentemente, dediquei ao si mesmo humano um livro. A tarefa central da vida consiste, segundo Frankl, em se posicionar bem interiormente desde cedo na vida. Isso exige que se desenvolva uma capacidade interior para preservar seu si mesmo, sua dimensão mais autêntica. Também quando subitamente desaparecem as constantes distrações e a tralha material com que estamos rodeados no cotidiano. Ou seja, a gente ser a gente mesmo, mesmo quando o que está em volta muda, ou se perde, ou se transforma, né? Nossa dimensão mais autêntica. Que não está em contato com o seu si mesmo, mas subitamente é forçado pelo destino a se ocupar com a questão de saber o que torna a própria vida essencial, valiosa e plena de sentido, corre o risco de, na adversidade, cair na apatia. Como isso é contemporâneo, gente? É para hoje esse livro, é para agora, né? Porque não é possível. Viktor Frankl reconheceu que o ato de deixar cair psiquicamente também conduz a um declínio corporal. Aqui, Viktor Frankl fala como o médico que pensa um modo holístico e antecipa o que hoje constitui o núcleo da medicina psicossomática, e é, entre outros, também o estado da ciência no âmbito da psico-oncologia moderna. Pessoas que perdem suas forças próprias sofrem um enfraquecimento de seu sistema imunológico e, com isso, também de sua capacidade de resistência a patologias, inclusive tumorais. Essa questão aqui isso aqui que eu estou entendendo, né? É uma nuance da questão oncológica. Não quer dizer que o câncer é causado por algo psíquico somente, isolado e proposital só. É como uma gripe, que a pessoa tem a imunidade dela rebaixada e ela fica doente porque a imunidade dela está rebaixada. Mas o vírus é que causa gripe, entende? Se ela estivesse com a imunidade dela elevada, alta, no padrão correto, ela não pegaria gripe, ela não desenvolveria o câncer. Eu acho que tem mais a ver com isso, não é uma questão de que o câncer é psicossomático. O câncer é um conjunto de coisas onde a questão emocional causa o enfraquecimento da imunidade e aí o câncer encontra um lugar propício para se instalar e para se desenvolver. Acho que é por aí. Mas veremos se falar mais coisas sobre isso no livro, tá? Segundo aspecto que ele está listando aqui. Fontes do sentido da vida.
É formidável o modo como o Viktor Frankl nos revela as fontes que podem dar sentido à nossa vida. O que hoje aflige um número cada vez maior de pessoas no mundo inteiro, levando-as a se dedicarem cada vez mais intensamente a propósitos espirituais distintas. É a compreensão de que o bem-estar material não é, per se, nenhum evento que confere sentido. O prazer em si, para Frankl, não é nada que possa dar sentido à existência. A felicidade não pode nem deve nunca ser um objetivo, mas apenas o resultado. A partir daqui, Viktor Frankl desenvolve o pensamento decisivo que constitui o núcleo do conceito de filosofia existencial por ele desenvolvido. A questão não pode mais ser a seguinte: o que devo esperar da vida? Mas deve ser apenas o seguinte: o que a vida espera de mim. O que acontece com você é resultado do seu propósito, do que você faz, e não o oposto. O que você faz não é resultado do que aconteceu com você. Vamos bugar a cabeça? Vamos, né? Segundo Frankl, a vida é que nos coloca questões que temos de responder. É só respondê-las que surge a possibilidade de realização de sentido. Como instrumento que estão à nossa disposição para responder às questões que nos são colocadas durante a vida, Viktor Frankl cita a ação efetiva, a atenção às outras pessoas e a vivência das belas impressões, inclusive das belezas da natureza. A pessoa privada da possibilidade de ser ativa permanece a vivência, inclusive a experiência de ser amada. Ao ser humano é possível, além de ser ativo, realizar a tarefa de dar sentido à vida, acolhendo de modo passivo o mundo do si mesmo. Ai, que coisa linda! Ao refletir sobre as possíveis fontes de sentido, Viktor Frankl conduz suas leitoras e seus leitores à profundeza mais profunda, inclusive um sofrimento imposto à pessoa, ou seja, não suscetível de ser evitado, pode tornar-se uma fonte de sentido. A forma como o ser humano se posiciona interiormente diante do seu sofrimento pode ser um ato que confere sentido. Todo insucesso exterior e todo fracasso no mundo em nada afetam o sentido que possa resultar no adoecer e no morrer. Frankl se referiu aqui a um sucesso interior. O sentido de nossa vida consiste numa parcela não reduzida em como nos posicionamos em relação ao nosso destino exterior. Aqui surgem referências extraordinariamente atuais a questões que hoje nos ocupam nos estudos dos traumas. Patologia e traumas sofridos podem, quando as pessoas afetadas recebem apoio social e terapêutico suficientes, produzir não apenas sobrecargas, mas também levar a algo que hoje é designado de crescimento pós-traumático. Crescimento pós-traumático, não transtorno pós-traumático. Presta atenção. O posicionamento que você tem interior com relação à sua vida pode te levar ou para um ou para outro. Talvez a gente pode dizer aqui que a gente pode caminhar do transtorno pós-traumático para o crescimento pós-traumático? Será que dá? Bora trabalhar isso aí. Continuando. A alma do ser humano poderia, pelo menos até um certo ponto, e dentro de certos limites, também ser consolidada pelo fato de vivenciar uma sobrecarga. Abre aspas. Depende do ser humano e somente dele se seu sofrimento tem um sentido ou não. Fecha aspas. Sofrer pelo sofrer é só sofrer. Sofrer para transformar isso em propósito talvez te dê um crescimento. Talvez. Não é se transformar em propósito, é você entender que você pode usar tudo que acontece com você ao seu redor, até com coisas que não são com você, mas coisas que você consegue ver na vida dos outros, para atingir o seu interior e você se transformar. Tô gostando. É sobre isso. Terceiro aspecto desse prefácio, que ele está nos destacando, é medicina moderna entre objetividade e humanidade. Entre os elementos de grande destaque nos textos de Frankl, publicados neste livro, estão, ao meu ver, suas exposições sobre a relação médico-paciente. O paciente, numa crise psíquica provocada geralmente por uma grave enfermidade, em regra não encontra, por si só, o caminho para recuperar suas forças próprias. Para descobrir o sentido oculto de uma doença e redescobrir as forças próprias perdidas, o paciente necessita do bom médico. Por isso que terapia não se faz sozinho. Por isso que terapia não se faz com o ChatGPT.
Por isso que terapia é no 1 a 1, no inconsciente com o inconsciente, assim, é setting psicanalítico. Não dá para você fazer terapia com um robô, com uma máquina que não sente igual você, que não tem experiência igual você, que não é humano igual você. Presta atenção. Tem uma frase que fala assim, mais ou menos assim, eu sou péssima de decorar, então não vou saber dizer ipsis literis, mas é mais ou menos isso, ó. Conheça todas as técnicas, conheça toda a teoria, mas ao tocar uma vida humana, seja apenas outra vida humana. Porque é isso. A gente é humano para tocar uma outra vida humana. Não é para você chegar aqui e ficar falando as técnicas que existem, as possibilidades que existem, isso a máquina faz. Mas um acolhimento humano, somente um outro ser humano pode te dar. Pensa sobre isso. Viktor Frankl, que já era especialista em neurologia antes de ser preso e encarcerado pelos nazistas, não faz qualquer crítica insignificante à medicina convencional. Antes, descreve um risco inerente à medicina moderna, ou seja, o risco de fazer do paciente um caso e material doente, ou seja, objetificar o paciente, né? Equivoca-se quem acredita que esses conceitos citados por Frankl são de uma época anterior. Ouvi muitos colegas se referirem nesses termos a pacientes e colaboradores, como material colaborador. Esses conceitos indicam, expressos nos termos de Frankl, como é profunda e ampla essa tendência de distanciamento por parte do médico e essa reificação do ser humano. O seguinte texto de Frankl parece uma mensagem endereçada à nossa medicina odierna. Odierna, não conheço essa palavra, vou pesquisar. Abre aspas. O bom médico é chamado a retornar, repetidamente, da objetividade para a humanidade. Fecha aspas. Seria interessante saber como Viktor Frankl se manifestaria em relação àqueles que hoje acreditam que o público, em geral, tem o direito de exigir algo do indivíduo no serviço da medicina, como, por exemplo, a disposição, declarada como padrão, de doar os órgãos. Cada leitor e cada leitora pode, após ler os textos de Frankl, decidir pessoalmente essa questão. Na minha opinião, entre as passagens particularmente tocantes de suas exposições estão as indicações de Frankl de que o paciente individual tem que ser refletido e visto num sentido mais profundo pelo médico. Todo mundo tem que ser visto. E o visto é profundo. Ser enxergado, ser visto, ser compreendido, ser notado, ser uma pessoa. Uma pessoa que é vista, ela é uma pessoa. Ela não é coisa. Maravilhoso. Continuando. É a humanidade no médico que descobre, afinal, o humano no doente. E, além disso, desperta o humano no doente. Que sentença! O ser humano, e aqui especialmente o ser humano golpeado pelo destino ou atingido pela doença, necessita de reflexo e de ser visto, não apenas pelo médico, mas de modo geral. Para encontrar um sentido no sofrimento e fazer a tentativa de desenvolver uma atitude adequada em uma determinada situação difícil, são necessários os outros. Todo prisioneiro do campo sabia que, de alguma forma, em algum lugar, havia alguém que, de modo imperceptível, o olhava. Em diversas ocasiões, Frankl enfatiza a existência dos outros, o ser dos outros, sem os quais não é possível ao ser humano manter-se a si mesmo e dedicar-se às tarefas da vida. Aqui se revela toda a atualidade dos textos de Frankl, a necessidade da ressonância interpessoal para conquistar, desenvolver e manter nosso si mesmo é um pensamento bastante moderno. Desejo que os textos desse livro encontrem muitos leitores e leitoras interessados. É sabido que a leitura dos escritos de Viktor Frankl está relacionada a um enorme ganho pessoal. E aí, o que vocês acharam desse prefácio? Gente, que maravilhoso, né? Tá vendo por que eu trago o prefácio? Porque essas coisas lindas aqui. Quem escreveu esse prefácio foi o professor Dr. Joachim Bauer. Olha só, ele é professor universitário, médico, psiquiatra, psicoterapeuta e autor de aclamados livros. Durante muito tempo atuou na investigação neurocientífica. O professor Bauer vive, ensina e trabalha em Berlim. E esse prefácio aqui foi escrito no verão de 2019.
Ai, gente, que coração quentinho que eu fiquei. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Adorei mesmo esse prefácio. Já dá um bom sentido, assim, um bom indício de como será esse mergulho aqui no sentido da vida, né? Ficamos aqui, então, neste vídeo com esse prefácio. Vídeo que vem, teremos esse aqui, dá para ver? O sentido e o valor da vida 1. Temos parte 1 e parte 2 desse aqui. Vai ser mais longo que esse, tá, gente? Vou tentar trazer essas partes em um vídeo só. Então, pode ser que vocês vão ver gravações de vários dias diferentes, editadas e colocadas num vídeo só. E esses me dizem se funciona ou não, tá bom? Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, obrigada por me acompanharem, obrigada pelo ano passado, obrigada por esse novo ano que está começando. Só obrigada, e eu espero que realmente esse livro possa ajudar vocês a acharem alguma coisa sobre o sentido da vida. E eu espero também encontrar isso aqui, fazendo essa leitura com vocês. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, deixar aqui seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até lá!